Hello, welcome. This is our class number 13, aula número 13. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os articles, a and an. Esses articles, são os nossos artigos indefinidos, tá joia? Em inglês só vão existir dois, a e an. Então, os artigos indefinidos a e an em inglês, eles são utilizados sempre na frente de um substantivo. E esse substantivo tem que estar no singular. Nós vamos ver também, mais para frente um pouquinho, que é possível que esses artigos venham também na frente de um adjetivo. Mas, na verdade, eles estão modificando o substantivo, que também, nesse caso, vai estar sendo modificado por um adjetivo. É o caso, por exemplo, quando eu falo a beautiful car, a nice car. Então, nesses dois casos, tanto o adjetivo beautiful ou nice está modificando o substantivo car, que é carro. E assim, do mesmo modo que a gente então tem o a e o an, modificando aquele substantivo lá, ok? Então, apesar de estar escrito aqui para vocês que os artigos vêm sempre na frente de um substantivo, isso é verdade, mas ele pode estar assim, logo antes de um adjetivo, mas na frente desse adjetivo, então, vai ter o substantivo no singular que nós estamos falando, ok? Então, ele vai realmente sempre vir na frente de um substantivo, mesmo quando entre ele e o substantivo haja, por exemplo, um adjetivo, ok? Mas não se preocupem, que isso aí não é uma coisa que gera muita dificuldade, não. Tá joia? Então vamos ver aqui. Qual a diferença, então, entre esses artigos, o a e o an, ou a and an? Esses artigos, em português, seriam o nosso uma, uns, umas, né? Na verdade, só um e uma, porque a gente não utiliza eles no plural, tá bom? Então, a e an, um ou uma, tá joia? Então vamos ver, qual é então a diferença entre eles? A diferença de significado não existe, vai existir somente no local onde a gente vai utilizar, tá bom? Então vamos lá, olha só. A gente usa o a na frente de um som de consoante, ou consonant sound. Example, this is a book, this is a book. Então percebam aqui que eu estou utilizando o a na frente do substantivo book. O que é book mesmo? Exatamente, livro. Então, olha só, this is a book. Porque book começa com som de consoante, né? Book é um B. Então, this is a book, a gente usa o a. Mas percebam que eu estou falando do som de consoante. Então, quer dizer que é possível que nem sempre a palavra seguinte, ou o substantivo, nesse caso, vá iniciar com uma consoante. Ele pode também iniciar com uma vogal, desde que o primeiro som dessa vogal seja um som de consoante. Vamos ver um exemplo. Olha só. That is a uniform. That is a uniform. Por que eu usei o a aqui, né? A uniform. A uniform. Porque esse you aqui, lembram-se quando nós vimos o alfabeto? Qual é a pronúncia dele? You. Como é que a gente escreve you em inglês mesmo? Olha só. You, iniciando com Y. Então, esse Y aqui, né, o Y, que inicia you, ele não é uma vogal. Quais são as vogais que a gente conhece? São as mesmas no português e no inglês. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, são 5 vogais. E o Y, nesse caso aqui, o Y, não faz parte das vogais, ok? Então, o primeiro som da palavra uniform é o som de Y, o som de Y. Então, a gente vai, nesse caso, usar o a, ok? Mas não se preocupem tanto com as exceções, porque elas são poucas e a gente vai vendo ao longo do nosso estudo, ok? Então, se a gente usa o a na frente de sons de consoante, a gente vai usar o an na frente de sons de vogal. Example, this is an eraser. This is an eraser. Então, esta é uma borracha. Esta é uma borracha. Eraser. Ok? Então, olha só. Eraser começa com um vowel sound, né? Som de vogal. E por isso, então, a gente usa o an. Ok? Então, vamos lá. Hoje, então, vocês já viram que nós, nos dois exemplos que eu dei, nós utilizamos os demonstrativos. Lembram? This, that, those. Como a gente vai usar bastante hoje os demonstrativos e também os possessivos, que nós vimos nas aulinhas anteriores, eu queria fazer uma revisão bem rapidinha com os demonstrativos, porque nos exercícios a gente também vai revisar os possessivos adjetivos, ok? Então, só lembrando, quando tem um único objeto, né, one, e ele está próximo, near, a gente usa o this.
Quando eu tenho ainda um único objeto, mas ele está distante, a gente usa o that. Quando eu tenho mais de um objeto, né, nesse caso aqui many, e eles estão próximos, near, a gente usa o these. E quando eu tenho muitos objetos, many, e eles estão distantes, far, a gente usa o those. Lembram-se disso? Aquele, aquela, né? That seria aquele ou aquela, those, aqueles ou aquelas, this, este ou esta, these, estes ou estas, ok? Então vamos lá. Como é que vai ser então o nosso exercício? Preencha as lacunas com o artigo, article, a or an, e com o possessive adjective corretos, ok? Então vamos lá. Na primeira lacuna a gente vai colocar um article, a or an, e na segunda então a gente aproveita e faz uma revisãozinha dos possessive adjectives. E vocês vão ver que nos exemplos a gente vai estar sempre revisando os demonstratives que a gente acabou de ver, né? This, that, ok? So, example here. Chris has boat. Chris has é Chris tem. Boat é barco. Então eu quero dizer o quê? Chris has um barco, não é isso? A boat. Por que a boat? Porque o a plus consonant sound, não é isso? Ou a gente usa o artigo a mais som de consoante. Então vamos agora então revisar os possessivos adjetivos. Então Chris has a boat. Chris é a mesma coisa que ele, não é isso? Chris. Ele é o nosso he. Então qual é o possessive adjective para he? His. Então Chris has a boat. That is his boat. Now, Jill and I have encyclopedia. Encyclopedia, vocês podem ver que é uma enciclopédia, né? E agora eu vou usar a ou an. Encyclopedia inicia então com vowel sound. Vowel sound, Jill and I have an encyclopedia. Jill and I have an encyclopedia. Então, Jill e eu temos uma enciclopédia. E agora, esta é, this is, a enciclopédia nossa, não é Jill and I? É a mesma coisa que we. Qual é o possessivo para we? Our. Então, Jill and I have an encyclopedia. This is our encyclopedia. Essa é a nossa enciclopédia. Now, Julia and Joseph have sunglasses. Então, a gente aqui vai usar o a ou an. Cuidado com a pegadinha. Nesse caso, a gente não vai poder utilizar nenhum dos dois. E por que não? Lembram-se que eu falei para vocês na aula passada que sunglasses ou glasses em inglês são uma palavra que está sempre no plural. Então, mesmo que seja um único óculos, a gente vai sempre utilizar ela como uma palavra no plural. Então, Julia and Joseph have sunglasses. Então, eles têm óculos de sol. Eu não posso dizer eles têm um óculos, ok? Então, aqui a gente não vai utilizar. Mas vamos lá, então, vamos utilizar agora então, o possessive adjective. Are those sunglasses? Então, aqueles são os óculos da Julia e do Joseph. Julia e Joseph are they, não é mesmo? Olha só, they, Julia and Joseph. Qual é o possessive adjective para they? Their. Então, Julia and Joseph have sunglasses. Are those their sunglasses? Aqueles são os óculos deles. Ok? Are those their sunglasses? Então é isso, pessoal. Então foi uma aulinha bem curtinha, nós conseguimos então ver os artigos a e an e aproveitamos também para revisar os possessive adjectives e os demonstratives, que vocês já viram que a gente vai usar bastante ao longo do curso, ok? Então fiquem ligados, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre preposições de lugar, que indicam posição. Preposição é um assunto um pouco mais complicadinho em inglês, mas nós vamos começar abordando de um modo bem simples, para aos pouquinhos a gente ir aprendendo, ok? Então, muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando. Agradeço muito a audiência de vocês. Continuem assistindo. Thanks for watching. See you next class.